Oi, gente, boa tarde. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o reino Animalia. Hoje nós vamos falar sobre mais dois outros filos, certo? Na semana passada nós falamos sobre o filo dos platelmintos e dos nematódios. Hoje nós vamos falar sobre o filo, deixa eu tentar arrumar aqui melhor, sobre o filo dos anelídeos e dos moluscos, certo? Então, esses organismos, como vocês sabem, a gente está falando em relação à evolução. Então, esses organismos, eles vão ser mais evoluídos do que os organismos que a gente falou até agora, certo? Então, começando sobre o filo Annelida, ou filo dos anelídeos. Eles vão incluir vermes de corpo segmentado, que é uma das principais características deles. Por isso esse nome filoanelida, porque esses segmentos eles são parecidos com anéis. Então, por isso esse nome de filoanelida, certo? Então, o corpo deles vai ser dividido em anéis. Entre os anelídeos, nós encontramos várias espécies. A espécie que nós mais conhecemos é a minhoca, mas existem várias outras. A minhoca, a sanguessuga, entre os vermes. Então, possui corpo segmentado, como eu já falei, com músculos que possibilitam a contração independente de cada um deles. Então, esses segmentos, esses anéis, eles vão ser independentes um do outro, certo? Porque cada um deles vai ter seu músculo. Cada um desses segmentos há um par de nefrídeos, que são órgãos excretores que encaminham os resíduos para fora do corpo pelos poros. Então, os resíduos, as excreções são eliminadas por poros, certo? Tá errado aqui, mas eu vou corrigir antes de enviar para vocês a digitação. Então, podem ter espécies que medem milímetros até chegar a metros. Certo? Vivem tanto em ambiente terrestre como em ambiente aquático. Realizam respiração cutânea, que a gente já falou com esse tipo de respiração. Respiração através da pele. Então, as trocas gasosas são feitas através da pele. Os principais exemplos são minhoca e sanguessuga. Esses organismos, eles, como eu já falei, eles vão ter órgãos excretores, o que os outros organismos não têm, né? Então, a sua característica física vai ser bem diferente dos outros organismos. Então, falando sobre a estrutura corporal deles. Olha aqui o que a gente já falou dos outros animais que não tem, e nesses vai ter boca e ânus. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eles têm sistema digestório completo, certo? Então, vai ter boca e vai ter ânus. Metâmeros, isso quer dizer o quê? Que são os anéis, certo? E o clitelo, que vai ser o principal responsável para acontecer a reprodução, certo? Então, aqui que vai se formar o clasúleo. Então, ele vai sair até chegar lá na pontinha do organismo e ser liberado no ambiente. Então, esses são os 3 tipos de estrutura corporal que nós podemos observar dentro desse filo, certo? Então, as diferenças desse organismo aqui, que é o organismo do grupo das minhocas, eles não têm cílios, certo? Aqui, nesse outro organismo, ele já vai ter o corpo todo ciliado, né? Então, vai ter cílios. Nesse outro organismo, o que a gente pode perceber de diferente? Que ele vai ter, na boca, ele vai ter ventosas anterior e no ânus vai ter ventosas posterior. Então, esse daqui é do grupo das sanguessugas. Então, elas vai precisar ter membrana para poder se alimentar, né? Uma boca membranosa, né? Ventosa. E aqui
por dentro dele vai ter corações, vai ter a boca, como eu já falei, vai ter o ânus, vai ter o clitério e aqui são os anéis, né? Ou metâmero, que é o que dá o nome desses organismos. A classificação dos anelídeos, ele pode ser oligoqueta, a gente não pronuncia o A, então eles são chamados de oligoqueta, que é o grupo das minhocas, porque o corpo eles vão ter cerdas. Poliqueta, que vai ser o grupo dos irudes, que vão ter parapóides, que são essas cerdas, certo? Que parecem cílios. E o grupo aqueta, ou irudínea, que vai ser o grupo das sanguessugas. Então, o que a gente vê? Ventosas, posterior e ventosa oral. Então, aqui é a ventosa que tem na boca, né? Então, eles vão poder se fixar para poder se alimentar, certo? Porque eles se alimentam de sangue. A reprodução desses organismos, eles podem ter reprodução, eles têm reprodução sexuada, só que essa reprodução, esses organismos, eles podem ser hermafroditas ou dioicos. O que quer dizer dioicos? Quer dizer que existem o macho e fêmea, né? E os hermafroditas quer dizer que eles têm os dois organismos, os dois sexos em um só organismo. Mesmo nos organismos que são hermafroditas, como é o exemplo das minhocas, vai ter fecundação cruzada. O que isso quer dizer? Vai ter trocas de gametas. Então, esse organismo aqui, que é hermafrodita, ele vai liberar espermatozoide para esse outro organismo, e esse organismo vai liberar espermatozoide para esse outro organismo. E aí vai acontecer a fecundação. Isso é chamado de fecundação cruzada, quando tem a troca de espermatozoides. Essa fecundação cruzada acontece com organismos que são hermafroditas, certo? E aí vai ter a liberação dos óvulos dentro do casulo, que é o próprio clitério, ele vai se transformar num casulo. Aí esse casulo que o clitério vai transformar, vai se formar um casulo lá no clitério, ele vai ter a liberação dos óvulos dentro desse casulo, e esse casulo vai ter a união de óvulos e espermatozoides lá na região sexuada masculina, né? E vai ser liberado para o ambiente, vai acontecer a liberação do casulo já com ovos. E aí esse casulo ele vai eclodir e vai dar origem a novos organismos, certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre o filo dos moluscos.